futuros e futuras canadenses. Hoje eu tô aqui com um convidado especial. O Guilherme vai contar um pouco pra gente sobre como é trabalhar na área dele aqui no Canadá, né? Trabalhava com esse mesmo NOC no Brasil e agora tá trabalhando nesse NOC aqui no Canadá. Ele vai contar um pouco sobre as entrevistas que ele fez, tudo que ele fez para finalmente conseguir trabalhar na área dele aqui. Então você pode se apresentar, contar um pouco da sua história pro pessoal. Bom, eu fiz administração no Brasil, tenho 5 anos mais de 5 anos em RH e quando vim pra cá decidi entrar na área administrativa, porque para entrar em RH você precisa de algumas certificações, o que seria mais complicado de eu conseguir. Então foi transferindo a experiência de RH, né, administrativa em RH, que eu consegui o emprego de Office Administrator, que é um NOC B, que é elegível para o Canadian Experience Class. Que foi o que conseguiu imigrar vocês. Exato. Oh, benção. Você veio pra cá com que visto? Eu vim pra cá com Working Holiday. Work Holiday Visa, tá. Caso vocês não saibam, Work Holiday Visa, até agora eu também não sei muito bem se ainda tá rolando ou não tá rolando, mas antigamente eu acho que era um pouco mais fácil e você tem cidadania portuguesa que facilita 1000 vezes, né? Sim, sim. Tá, então a gente vai falar só rapidinho sobre esse Work Holiday Visa, como é que foi o processo para ele conseguir esse Work Holiday Visa, porque ainda assim quem tem cidadania portuguesa e italiana ainda tá sendo elegível ao processo, a portuguesa entrou agora, em 2019 você consegue aplicar, você não precisa de uma RO para aplicar, que era o caso que eu usei vindo com o passaporte do Brasil. E, em combinação, eu usei o passaporte português também para facilitar o processo. Mas hoje você consegue ver no site do CIC, você consegue ter acesso sendo português. Então você foi lá, tirou o seu Work Holiday Visa para trabalhar aqui durante 1 ano. Isso. Ou seja, você tinha apenas 1 ano definindo a sua vida para conseguir imigrar. Sim. Que desafio, hein? É. Mas tudo bem. Desafio. Esse fato de você só ter 1 ano de visto te prejudicou arrumar emprego aqui? Sim, porque você só tem 12 meses para comprovar, né? Então você já perde a partir do momento que você passa na imigração, já conta aquele dia. Então você já não consegue mais imigrar porque você já perdeu 1 dia. Isso, 1 dia você não comprova a experiência para o Canadian Experience Class. Na verdade, o que o pessoal estava fazendo, eles entravam com um visto de turismo e só depois é que eles davam início à permissão de trabalho deles, né? Sim. Para não ter esse problema de perder os dias enquanto ainda está aguardando para encontrar um emprego aqui no NOC. Exato. Brabo, né? E você perdeu essa oportunidade. Não. Oh, Senhor. Vai, vamos lá. Como foi então a sua busca por emprego aqui? É complicado você fazer a adaptação e entender o que o canadense busca, porque tendo a mentalidade que eu tive, experiência com recrutamento no Brasil, a minha visão é diferente e a visão que muito de vocês pode até ter, que quando você tem experiência, mesmo que a mais do que eles estão pedindo, você acha que você é qualificado o suficiente. E isso não é o que acontece aqui, porque se você tem mais experiência, você é o que eles consideram de overqualified. Então isso também não é o adequado. Então você olhar o que eles realmente pedem na vaga e transferir essas características e responsabilidades que você teve no Brasil para o seu currículo facilita muito. Então uma das coisas que eu fiz durante o processo de adaptação do currículo foi buscar o que eles colocam na descrição, na job description, e colocar no meu currículo, como obviamente alinhado, sem mentir, né, mas colocando as informações que eu realmente fiz de acordo com o que eles estão buscando. Você acha que foi difícil você conseguir um trabalho aqui não tendo experiência canadense ainda? Foi, porque eles pedem muito referência, que é essa coisa da confiança. Então quando você não tem isso, fica mais complicado. E outra coisa que me ajudou foi o fato de eu ter trabalhado em empresas multinacionais. Então eu pude usar os nomes que muita gente até confundiu. Perguntava se era daqui do Canadá ou se era de outro lugar. E outra coisa que me ajudou também foi em um dos seus vídeos, que é a questão quando uma agência geralmente liga ou até mesmo a empresa, eles perguntam qual é o seu status aqui no Canadá. E uma coisa que eu vi num dos seus vídeos é que você tem que responder que você é elegível para trabalhar no Canadá. Legalmente. Legalmente.
E é só isso que eles precisam saber, não precisam saber de nada mais. A gente fez esse vídeo com a Carol, né? Não sei se vocês sabem, a minha parceira de currículos e coisa do tipo, que ela trabalha também com a questão de recrutamento e ela falou que é muito comum eles perguntarem qual é o seu status aqui, se querem saber se você é um trabalhador, se você é um PR ou se você é cidadão. E aí, se você diz que você só tá aqui pra trabalhar, né, só tá num visto de trabalho, eles às vezes te jogam pro escanteio. Eu fiz processos com grandes empresas e assim, fui finalista, falar com o diretor, CEO e tudo mais, e acredito eu que essa foi uma das falhas. Foi o fato de eu falar que eu só tinha um visto por 1 ano. E como é que você resolveu esse problema? Depois que eu comecei a falar que eu era legalmente elegível para trabalhar no Canadá, isso acho que realmente facilitou muito. O pessoal parou de... Parou. Porque não é legal, o pessoal, não é legal tipo de lei mesmo, não é legal eles perguntarem pra você ou tentarem não te dar um emprego por conta do seu status aqui. Então você só tem que responder: eu estou autorizado a trabalhar legalmente no Canadá. É só isso que eles precisam saber. Exato. Tem agência que vai insistir. E aí você não insiste naquela agência. E aí você agência. continua repetindo. Eu teve uma das agências que me ligou e eu repeti 3 vezes a mesma frase. E ainda falou: ó, você sabe que você tá fazendo ilegal. Exato. vamos barraco. E também tem um outro fator que muitas empresas, quando você vai entrar no site da empresa, eles já pedem isso quando você vai fazer o cadastro e que tem a opção lá para você selecionar se você é um estudante, se você tem um visto de trabalho e algumas perguntam até quando é válido. Isso geralmente é o tipo de informação que você dá na contratação, você não precisa colocar no formulário, mas infelizmente algumas empresas têm isso no cadastro. E também você vai encontrar nas plataformas aí, LinkedIn, Indeed, você vai ver na descrição que eles colocam que dão preferência para permanente residente e cidadãos canadenses. Outra estratégia que eu utilizei foi, muitas vezes, você adaptar o cargo de experiências anteriores. Porque, por exemplo, aqui eles não têm o que a gente tem no Brasil de analista pleno, júnior. O título, a função acaba sendo a mesma, porém o título é diferente. Então, vale a pena você reavaliar o seu título do Brasil e alterar no seu currículo. Mas também. você fez isso como? Você olhou no Find Your NOC? Quais são os títulos do seu NOC? Sim. Ah, tá. Você compara com as atividades e responsabilidades que você tinha. Legal. E faz a adaptação para o seu currículo daqui. Tá. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, gente, o link do Find Your NOC, que é o lugar onde você consegue encontrar o seu NOC, da sua função que você tem no Brasil, ou até mesmo aqui no Canadá, e você consegue ver todos os job titles e o nome dos cargos que vocês ocupam, para vocês verem todas as coisas que você pode ser chamado fazendo aquelas funções. Uma das coisas que acho que para essa posição de Office Administrator, que é uma posição que você vai fazer de tudo, você vai cuidar do escritório todo, é o fato de no Brasil a gente ter esse tipo de experiência, que a gente faz uma coisa, faz outra coisa e não tem nenhum tipo de preocupação com isso. Eu acho que isso ajudou bastante de eu conseguir montar o meu currículo e demonstrar para eles que as minhas habilidades e experiências no Brasil é uma rotina dessa, bem dinâmica. É multitasking, isso. né? Então isso facilitou bastante, acho que para entrar numa posição como essa. Entendi. Diferente de tentar em RH, que muitas vezes você vai encontrar cargos direcionados só para a folha de pagamento, cargos só para recrutamento. Então, como eu sempre tive uma experiência generalista em tudo, eu consegui aplicar para essa posição. Você chegou a contar com a ajuda de alguém ou de alguma empresa ou de alguma instituição para montar seu currículo ou para conseguir um emprego mesmo? Sim, eu li sobre que em Toronto aqui tem vários centros de apoio ao trabalhador. Ao futuro trabalhador. Ao futuro trabalhador. Eu fui numa das agências para entender realmente o que eles buscam, o que eles querem numa cover letter, no currículo. E isso foi mais no meu primeiro mês. Então eu fui lá, eu conversei com uma pessoa, ela sentou do meu lado no computador, fez um currículo. Então ela me explicou mais ou menos o que eles buscam e foi aí que eu entendi que basicamente você tem 3 tipos de currículo para utilizar aqui e tem o seu currículo ele vai ser dividido em 3 pedaços que inclui até mesmo a gramática dentro dele, a formatação, porque eles têm o que é conhecido aqui como Applicant Tracking System, que é o ATS que eles usam, que faz a leitura do seu currículo. Então muitas vezes você aplica para a vaga esperando que o seu currículo vai ser visto, porém já foi filtrado por esse sistema.
Então, são coisas que assim, se eu soubesse antes, eu já teria começado a aplicar com um currículo mais pronto. E durante o processo de entrevista, muitas agências vão entrar em contato. Tem muita vaga temporária e você tem que ficar de olho, você tem que perguntar. Você tem que ter em mente a sua pretensão salarial, que é uma coisa que eles vão perguntar. As agências precisam disso porque eles vão fazer o seu cadastro na base de dados deles, que daí eles vão te mostrar, te apresentar para outros clientes. Então, além das ferramentas de busca, muitas recrutadores vão entrar em contato e é aí que você tem a sua exposição expandida. E isso foi uma das coisas que me fazia assim, depois que eu fui no centro e adaptei o meu currículo, fui adaptando conforme job description, que eu comecei a ver que eu tinha 7 entrevistas por semana e várias entrevistas assim, passando por diversas etapas. O inglês sempre vai ajudar bastante. Ou atrapalhar bastante, dependendo do seu nível de inglês. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, você acaba ganhando a confiança, porque assim, quando você vai passando por diversas fases, você fala, eu consigo, eu vou conseguir. E isso vai dando aquele gás, né, pra você conseguir algo cada vez melhor. E acho que isso foi quando eu comecei a fazer muitas entrevistas, que aí você sente que uma hora vai dar certo. E foi o que aconteceu. Depois de exatos 3 meses procurando, eu consegui um emprego na área administrativa. Como é que você conseguiu, então, agora entrar na sua área de novo? Então, agora eu fiz um processo, inclusive pegando o gancho das agências, né? Eu tinha um cadastro numa das agências e eu completei 1 ano pro Canadian Experience Class em outubro. Em setembro ela entrou em contato comigo, dizendo que tinha um cliente que estava interessado no meu currículo. E eu falei pra ela que eu não podia começar até eu completar 1 ano. Então passou esse 1 ano, ela entrou em contato comigo de novo. E na verdade ela entrou em contato oferecendo 2 vagas. E aí eu fui fazer a entrevista na primeira empresa, não deu certo. E logo a segunda empresa deu certo, que é a minha área de folha de pagamento. E vou começar agora, em dezembro. E foi, assim, super adaptável para a questão de eu estar trabalhando, eles se adaptarem ao meu horário de trabalho. Porque é uma das coisas que eu pontuei para ela. Eu falei assim, eu não vou deixar o meu empregador atual na mão, sendo que eu tô procurando por alguma outra posição. Porque eu tenho as minhas responsabilidades diárias. E eles foram super adaptáveis a isso, marcamos entrevista 7 horas da manhã. Nossa! A flexibilidade aqui eu já fiz entrevista até em domingo, aqui. Depois dessa entrevista, e adaptaram também, eu já conversei com a gerente e com a diretora da empresa ao mesmo tempo. E outra coisa importante que acho que ajuda muito, é você mandar depois da entrevista o e-mail agradecendo. Isso acho que faz muita diferença, muitos aplicantes esquecem de fazer isso. E é importante. E foi isso. É isso. Eu só queria lembrar, gente, que ele falou que ele não ia conseguir fechar 1 ano de experiência de trabalho. Ele conseguiu fazer uma extensão do visto de trabalho dele, né, da permissão de trabalho dele, atrelado ao cônjuge que veio fazer um college aqui, tá? Só pra vocês não acharem, tipo, mas o que esse homem tá fazendo? Ele só tinha 1 ano e de repente ele conseguiu fechar 1 ano de experiência de trabalho canadense. Então, foi por conta disso que ele conseguiu, então, mais esses 3 meses pra conseguir terminar a experiência de trabalho de 1 ano. Sim. Você tem alguma dica pro pessoal pra parte de entrevistas aqui no Canadá? Sim, diferente do Brasil, que a gente passa pela aquela ordem cronológica, que você vem contando as suas experiências, aqui eles buscam pela pessoa que tem o domínio do que ela vai fazer. Então, sempre bom você falar com assertividade aquilo que você vai fazer, que está incluído nas atividades da descrição do cargo. Então você ser assertivo, ter aquela posição mesmo de especialista no que você faz. Sou pica das galáxias nesse Paranauê aqui. Exato. Ajuda bastante, eles te olham com outros olhos, vamos dizer. Bom, gente, então por hoje é isso. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo. Vocês podem seguir o Guilherme no Instagram. Qual é o seu Instagram? Guilherme Borges 9. Isso. E se vocês quiserem mais informações, até sobre vida aqui no Canadá, né? Exato. Ver um pouco de neve. Ver um pouco de neve. Bastante. Compartilhem com seus amigos esse vídeo. Deixe seu joinha antes de sair do vídeo. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.